A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Novo Testamento, capítulo 19 do livro de Mateus. Mateus 19, a partir do versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Porque qual é o problema de ser rico? Não, de amar as riquezas, de colocar o coração nas riquezas. Nessa passagem, um jovem rico tinha contatado Jesus. E o Senhor Jesus perguntou para ele se ele guardava os mandamentos. E citou alguns mandamentos para eles, os mais relacionados ao relacionamento de uma pessoa com a outra. E ele disse que ele fazia isso desde a mocidade. E Jesus o amou. Ele falou: só tem um problema. Vende o que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Aí ele foi embora triste. Então o Senhor está dizendo que é difícil um rico entrar no reino. Porque se nós colocarmos o coração em qualquer coisa dessa terra que não seja o Senhor, dificilmente nenhum de nós vai entrar no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É muito rico a gente também entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus na face da terra. Quem é o rei? Deus. Jesus é o rei dos reis, desse reino. Ele é o rei dos reis. Então isso significa que também nesse reino de Deus há outros reis que estão debaixo da autoridade do rei dos reis. E o rei dos reis e os reis reinam sobre um reino. E quem é o reino? São todas as pessoas que creram e receberam Deus, desde o primeiro até o último. Todas as pessoas que temeram a Deus, que servem a Deus, que receberam o Espírito dele dentro de si, se tornaram parte do reino de Deus. Mas nem todos os que se tornaram reino de Deus serão reis para reinar com Cristo. E o Senhor disse que a porta para a entrada no reino, para você ser povo de Deus, é crer nele. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Qual é a exigência? Crer no Senhor, receber ele, ponto final. Nem o batismo é exigido para a pessoa ser salva. Quando a pessoa crê de todo o coração, ela passa a fazer parte do reino de Deus. Agora, além de ser reino, povo de Deus, o Senhor dá para essa pessoa ainda o direito dela se tornar rei no reino de Deus, aonde ele é o rei dos reis. Agora aí tem uma outra caminhada, que não é só o ter crido e ter se tornado povo de Deus. O segundo passo para aqueles que querem reinar com Cristo no reino de Deus é ser batizado nas águas. O batismo nas águas é um testemunho para o diabo e o seu reino. Eu não sou desse reino, eu sou do reino de Deus. E eu vou reinar no seu lugar. Batismo nas águas não salva ninguém. Batismo nas águas é um testemunho que você dá que você é de Deus. Por isso que o batismo nas águas é para aquele que crê, não é para o que não crê, para a criança. É para aquele que já tem entendimento, que tem discernimento, que é certo e errado, que não é mais infantil. Porque das crianças é o reino, mas daqueles que não são mais crianças, ele precisa crer e ser batizado nas águas. Para dentro de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, ou para dentro do nome do Senhor Jesus. De quem as pessoas se tornam parte? Do reino de Deus. Não é de nenhuma denominação com nome de igreja. Não é de nenhuma religião com nome de igreja, porque elas não existem na palavra de Deus. Na palavra de Deus existe uma única igreja. Um único reino, um único povo de Deus. Quem é? Sou eu e você, todos os que creram. Então nós que já cremos e passamos a fazer parte do reino de Deus, e nós damos o testemunho que nós somos candidatos a reinar com Cristo nesse reino, nós damos um testemunho ao diabo por meio do batismo nas águas. E depois, tem a caminhada. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Quem que usa coroa? Rei. Mesmo que eu crie no Senhor, que eu fui batizado nas águas, se nessa caminhada eu não for fiel ao Senhor, eu não me tornar digno da coroa,
Eu vou continuar sendo povo de Deus, reino de Deus, mas não serei rei para reinar com Cristo. O que você deseja? Ser só povo de Deus ou ser rei para reinar com Cristo? Tenho certeza que o teu desejo deve ser parecido com o meu. Eu quero ser rei para reinar com Cristo. Quando é que ele vai entregar este reino? Na vinda dele, na segunda vinda de Cristo. É que vai haver o julgamento de todo o reino de Deus. Será estabelecido nos ares, lá em 1 Tessalonicenses. O julgamento do tribunal de Cristo. Esse julgamento não é para salvação ou perdição, porque todos são salvos. É para saber quem tem direito à coroa e quem não tem. Quem vai ser só rei no povo e quem vai reinar sobre o povo de Deus. Então ele está dizendo que o rico é difícil entrar no reino, ser rei. Porque é necessário renúncia. É necessário entrega nesse caminho da fidelidade. E não é fácil nem para o rico e nem para o pobre se tornar rei no reino de Deus. Porque mesmo não tendo nada, sendo pobre, miserável, se não for fiel a Deus, também não vai reinar. Não é a condição financeira em si. É o coração, é a obediência, é o viver com Cristo dia a dia. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: homens, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Só que Jesus estava falando do reino. E os discípulos agora falou sobre salvação. E sobre salvação, Jesus falou assim: para os homens é impossível, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas para Deus tudo é possível. Eu sou Deus e eu vou entregar a minha vida por vocês, vou morrer na cruz, vou ressuscitar e vou entrar dentro de vocês. Para Deus é possível. Hoje eu, Senhor Jesus, estou fora de vocês. É impossível para vocês eu entrar dentro de vocês. Mas depois da minha morte e ressurreição eu vou entrar dentro de vocês e vocês serão salvos. E vocês serão candidatos a ser reis para reinar comigo pela eternidade, junto com todos os que andarem nesse caminho. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Olha aí, o Pedro agora está reivindicando o tempo que ele abandonou o seu trabalho secular para fazer só o que o Senhor queria, andar junto com o Senhor e fazer a obra do Senhor. E o Pedro estava querendo saber qual que vai ser o nosso salário, nossa recompensa. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós, esse vós eram os discípulos de Jesus, assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o Senhor Jesus estava assegurando aos seus discípulos, aos 12 apóstolos, que se eles fossem fiéis até o final, cada um deles teria um trono para reinar, eles já seriam reis para reinar com Cristo. E para julgar quem? As tribos de Israel. Por quê? Porque os judeus, os 12 apóstolos, eram judeus. E os judeus, na sua maioria, não creram, não receberam o Senhor. Tanto que a maioria dos judeus em Israel, lá no país de Israel, estão aguardando o Messias. E ele já veio, morreu na cruz e ressuscitou. Mas os apóstolos eram judeus e creram nele, que ele era o Cristo Salvador. Então eles, porque creram e fizeram a obra de Deus, crendo que Jesus é Deus e pregando o evangelho para as pessoas de salvação, crendo no Jesus, o Nazareno, vão receber como recompensa também ser reis no reino. E eles julgarão principalmente quem? Os israelitas. Por que vocês pregaram ele na cruz? Por que vocês trocaram ele pelo ladrão e salteador? Por que vocês cuspiram e blasfemaram dele? Ele é o Messias. Esse Messias que vocês estão aguardando é ele mesmo que vai vir na sua glória. Então, depois que terminar a grande tribulação, os judeus que forem fiéis a Deus até o fim, mesmo não crendo no Senhor hoje, crerão no último dia, na guerra de Armagedon. Está lá em Apocalipse. Então haverá um tribunal que vai decidir quem são os judeus sobreviventes da grande tribulação
que vão continuar sendo os judeus aqui na terra. E eles governarão todas as nações na terra politicamente e espiritualmente. Porque Deus estabeleceu os judeus como cabeça e não cauda. Hoje há todo esse burburinho aí. Superpotência, aí um reino, outro reino, Israel ali, né, andando pelo caminho. Mas depois da grande tribulação, todas as nações seguirão Israel. Porque na grande tribulação, no finalzinho, na guerra do Armagedon, todos os países da terra estarão voltados contra Israel. E eles não vão ter como escapar. No Hitler ainda escaparam, porque tem sobreviventes aí, o país está lá de novo. Mas na grande tribulação, os reinos da terra almejarão exterminar da face da terra todo judeu. E os verdadeiros judeus estarão encurralados em Jerusalém. Quem virá salvá-los? O Messias que eles estão esperando. Mas ele não virá como um homem. Porque ele já veio. E eles estão esperando a vinda como um homem. Ele virá como o Rei da Glória. Então os judeus, apóstolos, julgará todas as tribos de Israel. O que eles fizeram com a palavra de Deus? Fizeram uma religião judaica, igual as religiões evangélicas hoje. Fizeram da palavra de Deus religiões para si. Colocaram o nome de igreja. E João Batista já chamou a religião judaica na época de Jesus de raça de cobra. Por quê? Porque deturparam, fermentaram a palavra de Deus. Então os judeus, apóstolos, os 12, vão julgar os judeus com respeito à questão da fé, da palavra, de todas as promessas de Deus na sua palavra. Agora Jesus não está falando para os 12, agora ele vai falar para mim e para você. E todo aquele aí, que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, que era o caso do rico lá, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha aí quem está prometendo isso? Jesus. Todo aquele. Então eu vou abandonar minha casa, meu pai, meu trabalho, vou virar um zumbi aí na terra? Não. É o que Jesus falou para o jovem rico. Não deixe a casas tomar o lugar meu na tua vida. Não permita que os seus irmãos biológicos ou irmãos de fé tome o meu lugar na tua vida. Não permita que as suas irmãs biológicas tome o teu lugar na minha vida. Não permita que teu pai, tua mãe, tua mulher, teus filhos, terras, tome o meu lugar na minha vida. Na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar. As outras coisas eu vou acrescentar 100 vezes mais. E herdará a vida eterna. Não é maravilhoso a proposta do Senhor? A mesma promessa que ele fez para os 12 apóstolos, ele faz para mim e para você. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. E muitos derradeiros serão primeiros. Olha a surpresa. Então hoje, aqueles que vivem pela palavra de Deus, falando a verdade e mostrando para o povo a mentira que existe no sistema religioso, é perseguido, caluniado, difamado, ironizado, colocado de canto. É os últimos a serem reconhecidos. Numa família cristã evangélica, ou não evangélica, se surgir lá alguém que está vivendo a realidade da palavra sem fermento e mostra a verdade do sistema religioso, ele é colocado por último. É o que por último será lembrado ou honrado por alguma coisa. Que importa? Que importa se o sistema hoje aqui das pessoas, se o governo, se a minha família, se a sociedade me coloca como derradeiro ou não, o que me importa? O que me importa é que o Deus da glória, o Senhor, na vinda dele, reconheça, agora você vai ser colocado como rei, para reinar comigo. Com a morte acaba, com a morte acabou a vida familiar, com a morte acabou a vida social, acabou a vida religiosa.
E todo o teu império religioso aqui virou pó lá no cemitério, vai feder. O que valeu isso? O que valeu hoje no sistema religioso você ter sido reconhecido como pastor, apóstolo, diácono, diaconisa, presbítero e não sei o que, presidente, papa, bispo? O que valeu isso? Se quando o Senhor voltar ele falou assim, você não é digno. Você gostou de estar sobre a carne seca e sobre os outros ignorantes que não conheciam a palavra. Mas agora você está diante de mim, do juiz, e você está desaprovado. O que valeu tudo isso? O que valeu eu ficar de bem com a minha família biológica hoje, desobedecendo a palavra de Deus? E o Senhor me reprovar naquele dia? Não vai valer nada. Quantos anos você vai viver? Hoje, o coronavírus aí está ceifando milhares de vidas todos os dias, não é verdade? Centenas de vidas todos os dias. E não é só o corona, é todas as doenças. E vai gente de todas as idades. Poucos são os que têm 100 anos. É raro. É muito pouquinho. A maioria não passa dos 80. A maioria não passa dos 80. Uma minoria passa dos 80, mas bem pouquinho. Quanto que está faltando para 80 para você? Quanto que está faltando para 70, que é o que Deus falou na Bíblia? A vida do homem será 70 anos. Quanto que está faltando para você? Você tem que idade? Você vai trocar a palavra de Deus por esses pouquinhos anos que você tem? Talvez você vai morrer hoje. É o último dia seu, o meu. Vou morrer hoje, é o último dia. E eu não vou valorizar a palavra de Deus, eu vou dar mais valor àquilo que a minha família pensa, àquilo que a sociedade pensa, àquilo que a religião pensa, àquilo que a política pensa, do que o que Deus pensa. Aí nós vamos ser muitos idiotas, muito burros, na verdade, não é verdade? De trocar as coisas celestiais da eternidade por coisas que são transitórias e passageiras. Que o Senhor possa nos levar por esse caminho. Todo aquele que tiver deixado vai ser rei para reinar comigo. E vai ganhar 100 vezes tanto aquilo que eu queria dar para ele. E para os infiéis? O Senhor falou assim que até o que ele tinha vai ser tirado e vai dar para esses que foram fiéis. Que Deus nos abençoe. Senhor, nos dá um dia na tua glória, na tua presença, no teu reino. Nos leva por esse caminho da fidelidade. Obrigado pela tua promessa. Tudo aquele. Louvado seja Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia na presença dele.